fundo de garantia disponível para engenharia, ele na verdade, ele é um dinheiro disponível nos bancos e porque esse dinheiro está disponível para o mercado da construção civil, ele acaba forçando o valor do empréstimo na construção civil para baixo. Então, a existência do fundo de garantia fomenta, por exemplo, um programa Minha Casa Minha Vida. É por causa da existência do fundo de garantia que muitas pessoas hoje têm condições de comprar um imóvel e muitos engenheiros tinham empregos. Então o fundo de garantia ele não é somente aquela ilusão de que é um dinheiro que é tirado do trabalhador. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, esse dinheiro não é tirado do trabalhador. Se você imagina sob o efeito contábil, parece que esse dinheiro é tirado do trabalhador e entregue para os bancos como um depósito compulsório. Isso é a percepção contábil que se tem. Mas, na realidade, se você tira o FGTS e começa a entregar o FGTS diretamente para o trabalhador, com pouco tempo os salários vão se adequar a essa nova realidade. Por quê? O dinheiro do FGTS na mão do trabalhador vai fazer uma pressão inflacionária e rapidamente vai ser neutralizada pelo aumento do preço dos produtos. Então, o FGTS, exatamente porque ele não é gasto em momentos, ele não é gasto de forma periódica, ele não influencia na inflação. Se ele for entregue diretamente ao trabalhador, ele passa a influenciar na inflação. A mesma coisa é o 13º. Quando a pessoa pensa, eu gostaria de combinar com o meu patrão de me pagar o 13º por mês. Sim, só que isso vai, se todo brasileiro fizer isso, vai ser obviamente um aumento salarial de todo mundo. O aumento salarial de todo mundo significa, na prática, uma redução do poder de compra com o aumento do preço dos produtos. Então, quando a gente pensa nesses fundos, se a gente retira esses fundos, o único beneficiado, na verdade, com a retirada desses fundos é o investidor internacional que não precisa do mercado interno. Você cria um mercado extremamente vulnerável na hora que você tem problemas de desemprego. A falta desses fundos faz com que a gente tenha o efeito bola de neve, né? 100 pessoas foram desempregadas, pararam de comprar no mercado, o mercado é obrigado a demitir por causa disso, o mercado para de comprar, então a indústria vende menos, aí a gente vai com o efeito bola de neve. Com os estabilizadores econômicos, né, o fundo de garantia e o seguro-desemprego que vem do PIS/PASEP, a gente tem uma condição do empregado continuar comprando. Porque ele continua comprando, ele obviamente não vai desestabilizar a economia local. E as pessoas costumam perguntar coisa do tipo, mas em países desenvolvidos não tem isso. Não, na Inglaterra não tem isso, mas em contrapartida, no momento que você é despedido, o governo já começa a te pagar um salário. Ou seja, não tem entre aspas, porque o próprio governo tem um caixa muito maior que o governo brasileiro e tem condições de assumir essa responsabilidade. No Brasil, como o caixa do governo brasileiro é sempre deficitário e a gente nunca tem condições de confiar no governo para momentos de crise, essa estabilidade econômica ela é muito importante. Agora tem um outro ponto, principalmente no fundo de garantia. A maioria do povo tem aquela tendência de gastar tudo que ganha imediatamente. Então não adianta você vir com o argumento de falar que você vai dar para a pessoa o direito dela poupar. Ela não vai poupar. Ela vai gastar tudo, vai forçar a inflação e vai fazer o poder de compra de todo brasileiro diminuir. E aí tem um outro problema muito sério. O cara chegou no final da vida dele como trabalhador, ele ainda não tem uma casa própria. O que vai acontecer com esse cara? Ele vai ser mais uma despesa para o Estado, ou então ele vai ser mais uma pessoa morando nas ruas. Então a finalidade do fundo de garantia, ela atende aos interesses sociais. É uma coisa muito maior do que tão somente a ideia de uma poupança que rende menos que a poupança convencional, todo esse argumento que geram para acabar com o fundo de garantia, que na verdade se os próprios liberais soubessem do tamanho da estupidez deles de tirarem um seguro social em relação à economia, eles não fariam isso. É aquela coisa, eu penso só no meu bolso porque eu acho que eu poderia não pagar o fundo de garantia, mas se eu soubesse como que isso mantém a sociedade estabilizada, eu assumiria logo a ideia de que o fundo de garantia é uma coisa maravilhosa, porque ele garante, não necessariamente a pessoa que tem o fundo depositado, ele garante toda a sociedade, ele é um amortecedor econômico. Mas, infelizmente, nossas análises, no Brasil principalmente,
elas têm sido só na base da microeconomia. Elas não têm pensado no Brasil, na sociedade como um todo, não têm pensado de forma macro. E por isso esses amortecedores econômicos, eles estão realmente destruídos No aí na momento, cabeça do povo.